O assunto desse vídeo é sobre o pulsador, uma peça que é montada aqui na lateral esquerda dos motores das motocicletas. Eu estou com um motor de um dos módulos do treinamento do curso online. Vou aproveitar esse motor que está aberto aqui e vou fazer algumas explicações sobre esse sensor. Justamente que nós temos aqui um motor bicilíndrico, nós temos dois pistões trabalhando nesse motor. É muito utilizado, já é um modelo antigo, né? Muitas custom utilizam esse modelo bicilíndrico. Eu vou utilizar para fazer algumas explicações, é bem interessante a forma, né, que esse sensor trabalha. Esse pulsador não é uma peça nova, não é das motocicletas novas, já é utilizado aí desde o kit conversor, depois o platinado, já se utiliza. Então nós temos lá depois o primeiro sistema de ignição CDI, utiliza-se uma bobina aqui na parte de baixo e também utiliza-se o pulsador. Esse sistema antigo alternado, o sistema CDI alternado, ele existiu até em 2000, 2001, algumas motocicletas ainda saíram com uma bobina aqui embaixo junto com esse pulsador. De 2000 em diante ali, foi feita uma alteração nesse sistema que foi retirado essa bobina de faísca aqui embaixo. Ficou somente o pulsador. 150, 125, tanto Honda, Yamaha, Suzuki, não utiliza mais a bobina de faísca. Foi substituída pela bateria. Então o CDI recebe um positivo direto da ignição, né, do pós-chave, para alimentar esse CDI, não utilizando-se mais a bobina aqui embaixo. Ficou muito melhor o sistema de ignição depois ali do sistema que utiliza a bateria como fonte de alimentação. Mas esse pulsador ele está presente no sistema alternado, CDI alternado, no sistema de CDI contínuo, né, que utiliza-se a bateria, e também na injeção eletrônica, com uma precisão melhor na injeção eletrônica, porque ele tem uma leitura melhor nesses magnetos. Eu já vou explicar como é que ele funciona. Então é uma peça extremamente importante, porém nas motocicletas 2000 em diante, a única peça que tem aqui dentro no sistema de ignição é o pulsador. No sistema da faísca, né, que chega lá na vela, é o pulsador. Não tem mais nada que tenha função. Se você pegar, por exemplo, um estator, esse estator vem junto, né, uma peça nova, esse aqui. Ele vem o estator e vem o pulsador. Nas motocicletas 2000 para trás, até 2001 saiu ainda alguns modelos, ele tem aqui junto uma outra bobina, uma bobina de faísca, que ela trabalha mandando faísca daqui para o CDI. E também tem o pulsador. De 2000 em diante, foi retirada essa bobina, foi deixado somente as bobinas que produzem corrente para o farol e também para carregar a bateria. Nas motocicletas 2000 para baixo, utiliza-se também as bobinas do farol, a bobina de faísca e o pulsador, que é essa pecinha aqui, que é o assunto do nosso vídeo. Ele é um sensor, né, na linha automotiva, o pessoal chama de sensor de rotação. Na injeção eletrônica também é conhecido como enrolamento primário. Lá na Yamaha, se você olhar no manual de serviço, se você encontrar um código com defeito o enrolamento primário, é essa peça que quebrou, queimou, quebrou fio, né? Ou também o pessoal instala aqueles alarmes, né, e utilizam-se o fio aqui do pulsador para ligar o alarme. Então, se der problema no alarme, a injeção eletrônica vai identificar como essa peça queimada. Então, já fica aí uma dica, se acaso você encontrar uma motocicleta que tenha uma chave de corta-corrente que foi utilizado o pulsador, que esse é assunto nosso, que tiver alarme que foi utilizado o fio do pulsador, que gerou um código de falha na injeção eletrônica, pode ser que seja o alarme, pode ser que seja uma chave de corta-corrente, ou então o próprio, né, pulsador que tenha dado problema, que ele também é reconhecido como enrolamento primário. Esse pulsador tem uma função extremamente precisa e bastante interessante para a gente entender, principalmente aqui com 2 cilindros, é bem interessante a função que essa peça faz. No sistema carburado, no sistema de gestão eletrônico, a função é a mesma. Ele é acoplado, né, aqui está junto com o estator. Você pode trocar ele separadamente, você encontra ele para comprar separadamente. Eu não digo de todas as motocicletas, mas as principais você consegue comprar ele separadamente. Não precisa
trocar essas peças todas, inclusive aqui bobina do farol. Você pode substituir somente o pulsador. Se ele queimou, esquece que isso aqui não tem relação nenhuma com o sistema de ignição. Simplesmente aqui o pulsador que tem essa relação com o sistema de ignição, né, o que é o sistema de faísca. Então ele é acoplado junto, porém ele não fica junto com as bobinas, ele fica longe um pouco aqui da tampa. Aqui no meio vai passar o magneto, nós também chamamos de volante, né? Esse magneto, você vai olhar que ele tem uma parte que é toda lisa e ele vai ter alguns ressaltos, dependendo do modelo. Por exemplo, no sistema carburado, que tenha um cilindro só, que seja monocilíndrico, ele tem somente um ressalto aqui. E é esse ressalto que ele utiliza com informação para saber exatamente aonde é que o pistão está, para que ele consiga mandar a faísca no tempo certo. É como se fosse um gatilho. Então, quando esse ressalto passa sobre o pulsador, ele envia um sinal de faísca, um sinal de voltagem para o CDI, e o CDI joga a faísca em cima do pistão, né, fazendo a explosão ali do combustível e do ar. Então, é no tempo certo. Sem estar sob esse ressalto, o gatilho não é acionado. Então, por aqui, nessa parte lisa, ele não tem um acionamento. Quando ele passou em cima do ressalto, ele aciona o gatilho e acontece a explosão simultaneamente, né? Isso muito rápido, porém, né, somente no tempo certo. Ele vai puxar o combustível quando ele comprimir, que acionar, né, a taxa de pressão ali nas válvulas fechadas, é a hora que acontece essa faísca, que ele puxa o combustível, comprime, explode, aí ele joga fora esse combustível queimado e novamente inicia, né, isso num ciclo muito rápido. Aqui, como nós temos dois cilindros, né, nós temos aqui os cabeçotes, é onde fica montada as válvulas. Nesse modelo bicilíndrico fica fácil, né, de você entender também como que funciona. Basicamente nós temos dois motores, né? Esse é o mesmo motor da Mirage e da Comet. É um motor muito bom. E ele trabalha com 2 cilindros, então praticamente são 2 motores para movimentar a árvore de manivela, que é aqui o virabrequim, né, onde fica montado as bielas. O pistão ele sempre vai chegar aqui em cima, exatamente um pouco antes, alguns graus antes, nós chamamos de PMS, que é o ponto morto superior, é o limite onde ele chega. Ele sai de baixo do PMI, que é o ponto morto inferior, ele chega em cima, tensionando, comprimindo, né, o ar e combustível, exatamente aí que ele recebe o sinal aqui do pulsador em cima do pistão, recebe o sinal do pulsador para o CDI e o CDI joga a faísca, né, na vela aqui em cima do pistão. Então ele tem, né, o movimento de descer, são 4 movimentos, por isso nós chamamos de 4 tempos. São 4 tempos, né, que ele puxa o combustível, comprime, aí ele faz a explosão e aí joga fora. Inicia-se de novo. Isso muito rápido. Quando nós temos aqui 2 cilindros, eles não acontece a explosão ao mesmo tempo. Acontece uma explosão simultânea. Por isso que nós temos outros ressaltos para poder controlar a explosão dos 2 cilindros. O pulsador tem a mesma função de mandar faísca para esse cilindro e também mandar faísca para esse outro cilindro no tempo certo. Então, basicamente, ele tem 2 motores funcionando, acontecendo a explosão, e para você entender, quando acontece a explosão, é um impacto que joga esse pistão empurrando, né, para dentro do motor, e ele normalmente faz esse processo de subir devido à velocidade. Nós temos um segundo pistão explodindo, mantendo, né, esse giro de explosão constante, por isso que esse motor é 250 cilindradas, com 2 cilindros ele funciona muito melhor do que um motor 250 cilindradas com 1 cilindro só, porque simplesmente nós temos um pistão funcionando, ele depende, né, desse único pistão. Aqui tem 250 cilindradas dividido entre um pistão e o outro, e ele consegue funcionar com um giro melhor, ele dá mais giro aqui na árvore de manivela e automaticamente ele vai jogar um giro melhor para a roda traseira. O sistema bicilíndrico, esse sistema em V, ele não é a proposta desses motores não é para alto giro.
normalmente ele tem um torque muito longo, né? Ele tem uma marcha, o motor ele tem um funcionamento com uma faixa de giro menor, porém ele tem muito mais força, diferente, por exemplo, dos motores, né? Você pega, por exemplo, o motor da Ninja de 300 cilindradas, você pega os motores, né, bicilíndricos, que ele tem um giro melhor, dependendo da proposta do motor, ele descarrega um giro melhor aqui no virabrequim. E no cilindro aqui da frente, ele faz o mesmo processo. Então, se você acompanhar o ciclo, esse pistão aqui está em cima, esse aqui ele está descendo já. Aqui vai acontecer a explosão e ele vai continuar fazendo o ciclo, recebendo sinal do pulsador. Isso acontece em motocicleta com 1 cilindro, 2, 3 e 4 cilindros. Sempre vai ter o sensor, o pulsador, na lateral esquerda dos motores, para fazer essa leitura aonde é que o pistão está trabalhando. No sistema de injeção eletrônica, esses ressaltos nós temos basicamente em todo o magneto. Nós temos ressaltos menores, porém nós temos vários ressaltos aqui no magneto, praticamente quase todo preenchido. E não acontece a explosão em todos os ressaltos, importante você entender isso. Por quê? O sistema da central é um sistema mais inteligente, ele tem uma leitura precisa aonde é que esse pistão está trabalhando. Ele pode também, assim como no sistema de CDI, fazer um adiantamento ou atrasar esse ponto, o tempo da faísca, dependendo a velocidade desse motor e também da mistura, se estiver utilizando álcool ou gasolina, ele consegue fazer essa leitura mudando o ponto de ignição para que esse motor funcione numa faixa de giro, que esse motor funcione numa precisão, né, sem estar afogando, que o motor funcione mais pleno. Então, basicamente, esse pulsador ele tem essa função. Se ele der problema, não tem ignição. Se ele tiver com defeito, a moto não vai funcionar, seja no CDI ou seja na injeção eletrônica. Nós medimos esse pulsador com um multímetro. São 2 testes para ser feito. Um é a resistência e 2 é um pico de voltagem que, quando ele passa sobre o ressalto, ele manda para o CDI. Normalmente, maior parte dos casos dos testes, nós realizamos apenas a resistência com o multímetro. Porém, é necessário também fazer o teste de voltagem, porque como ele funciona basicamente como uma bobina, sempre que esse pulsador passar, sempre que o volante passar sobre o pulsador, ele vai estar gerando esse pico de voltagem. Então, a resistência estando boa, se ele tiver na resistência indicada pelo manual de serviço, que não é universal, dependendo da motocicleta muda, ele tem uma resistência, medindo a resistência estando boa, o pulsador está perfeito. Porém, se ele tiver uma distância aqui do pulsador que não seja o suficiente para ele gerar esse pico de voltagem, pode sim, a resistência está boa, e você ir procurar outros problemas e deixar o problema aqui, né, sendo o pulsador. Então é importante também, além da resistência, fazer a medição do pico de voltagem. A resistência nós medimos com qualquer multímetro na escala de 2000 ohms. Na escala de resistência nós temos 200 ohms, a próxima medida é 2000. Ele pode estar por extenso ou então está abreviado com 2K, que também é 2000 ohms. É nessa medida que nós medimos. Na medida inferior de 200, pode ser que algumas medições, alguns pulsadores, você não consiga fazer essa leitura. Se ele estiver acima, né, como é o caso, por exemplo, da Titan 150, a maior parte das Titan 125 também, YBR, trabalha com mais ou menos 240, 280, sempre lembrando de olhar o manual de serviço. Essas motocicletas aqui, esse motor principalmente, assim como outros, trabalha com uma outra resistência, 110, 140, dependendo ali o pulsador, pode sim haver uma variação. Então nós sempre consideramos o manual de serviço para você medir a resistência. O pico de voltagem, nós temos uma outra ferramenta
ferramenta ela é acoplada, nós compramos ela separadamente, a gente acopla ela no multímetro e nós fazemos a medição com o motor acionando. Então você vai dar na partida e vai fazer essa medição do pico de voltagem. Ela é menos praticada, porém é necessário sim, para ver além da resistência, ver se realmente ele está gerando esse pico de voltagem, porque ele precisa estar próximo aqui para poder gerar esse pico de voltagem. Dependendo, por exemplo, se o virabrequim estiver desbalanceado, se tiver folga no rolamento aqui, pode ser que aconteça, né, dele não gerar esse pico de voltagem. Então é importante, o pulsador você consegue tirar você consegue ter, né, esse diagnóstico. Eu vou medir algumas resistências aqui, só para a gente fazer algumas comparações. Para medir essa resistência, você não precisa desmontar nada, só solta aqui o conector de qualquer motocicleta. Não precisa ligar a chave de ignição nem nada, simplesmente pegar os dois conectores. Você vai selecionar 2000 ohms, você vai encontrar uma escala de 200, uma escala de 2000, de 20K e vai subindo. O que nós utilizamos aqui de 2000, ele pode estar por extenso ou 2K, estando abreviado. Ponta do multímetro, tanto faz, positivo ou negativo, a medição aqui vai ser a mesma. 104 de resistência. Esse resultado que nós encontramos, você vai comparar com o manual de serviço. Está dentro da especificação, essa resistência trabalha mais ou menos nessa faixa aí, 110, 115, até 140, dependendo do motor, dependendo da temperatura. Ele pode trabalhar, então beleza. Então nessa resistência o pulsador está bom. Do sistema de ignição que nós estamos falando, né, que é o sistema de faísca, aqui dentro não tem o que se mexer. O único segundo teste que você precisaria fazer é o teste de pico de voltagem. Mas aqui, estando boa resistência, 90% dos casos está perfeito. Uma outra medida na Titan 150, essa aqui é uma Titan com injeção eletrônica. O pulsador sobe no fio azul com amarelo, é quase que universal, o fio positivo azul com amarelo. Nas motos carburadas, você pode colocar diretamente no fio verde ou encostar na carcaça. Se for injeção eletrônica, ela sobe por um fio separado negativo, aqui por um fio branco com amarelo. Simplesmente colocou aqui, você vai selecionar ali 2000 ohms. Ela está dando aqui 237. Se tratando da Titan 150, está dentro dos parâmetros aí, 240, 280. Se você baixar para 200 ohms, ela não lê. A medição anterior, né, daquele motor, ele ia fazer a leitura porque está abaixo de 200. Lá deu 104, né? 103, 104. Aqui, como ela está acima de 200, você precisa medir em 2000 ohms. Então não use a medida de 200 ohms para fazer medições. Todas as medições você faz direto aqui em 2000. Em 20K, que seria 20.000 ohms, você vai ter duas numerações, 20, 200, você não tem o último número, né? Então ele pula um zero aqui para frente, aí simplesmente é uma medida muito alta. Você vai medir diretamente aqui em 2000 ohms, sempre estando essa resistência, estando dentro do especificado, ela está perfeita. A medição do pico de voltagem, eu vou deixar essas medições para uma outra oportunidade. Eu estou aguardando algumas informações sobre a ferramenta. Há algumas contradições em alguns manuais entre a forma de medir, né, entre corrente contínua e corrente alternada. Estou aguardando algumas informações e aí, tendo em mãos informações mais seguras, eu faço um outro vídeo fazendo essa medição do pico de voltagem. Se esse conteúdo foi útil ali, deixa teu like, deixa teu comentário aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal também e até a próxima.